E aí, meu povo, cadê vocês? Quero ver vocês. Não quero ficar aqui falando para uma tela muito sem ver o rosto de ninguém. Quem que vai abrir a câmera para mim aí? Quem é o primeiro corajoso? Aí, Thiago, muito bem. Quem mais? Paulo, quem mais? Quem mais? Quero ver câmeras abertas. Só o Thiago vai me dar a honra de ser o aluno que vai abrir a câmera. Olha, gente, vamos abrir câmera. Matheus, muito bem. Quem mais? Vamos lá. Vamos, força que vocês conseguem. Tenho certeza que vocês conseguem. Estamos chegando na reta final, falta bem pouco para terminar essa edição. Dias, menos de um mês, falta menos de um mês. E agora é hora de vocês darem um gás, de irem. E essa pessoa que a gente trouxe para hoje é um mentor que ele está aqui com a gente já tem um bom tempo, né? Acho que já tem sei lá, é a quarta mentoria que ele dá. É uma história de vida incrível e nunca fez tanto sentido trazer ele para uma mentoria como faz sentido para essa edição de vocês com o tema de TCA que vocês têm. Porque esse é um cara que escolheu atuar na área social, que resolveu fazer a área social o seu projeto de vida. Então, mais do que ninguém, é o melhor para estar falando com vocês o que é viver, né, da vida social, do empreendedorismo social. Seja muito bem-vindo, Paulo. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui, por você ser esse parceiro do bem, que está sempre com a gente, nos socorrendo, nos apoiando e dividindo seus conhecimentos com essa moçada. A sala é sua, seja muito bem-vindo. E reforço o convite: abram as telas e vamos interagir com o Paulo. Está mutado, Paulo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Agora Agora sim. sim, maravilha. Fico muito feliz, é sempre uma honra quando a Índia me chama, a Bia, o Rica, vocês todos são pessoas maravilhosas que eu amo, que eu tenho muito no meu coração, que eu tenho um respeito gigante. Então, é sempre a honra é minha estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz e sempre quando vocês me chamam é de bate pronto. Eu não aguento um vamos também, né? Eu tenho que parar com isso aí, meu. Eu não aguento um vamos. Vamos, Paulo, vamos. Então não aguento um vamos. Mas estou muito feliz, eu fico muito feliz e honrado mais uma vez de poder estar aqui. E sempre quando eu falo, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou bater um papo com jovens, cara, eu sempre aprendo. É muito louco isso, porque parece que eu estou nessa posição aqui de fala, mas pelo contrário, eu estou aqui mais para aprender com vocês e reforçar sempre na minha cabeça que tudo que eu estou falando não serve só para vocês, serve também para minha jornada, né? Então, para que eu possa estar sempre alinhado com o propósito que Deus colocou na minha vida. Então, fico muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da nossa apresentação. Mas antes, pessoal, eu só queria que vocês se apresentassem assim, tipo, brevemente. Eu vi que tá o Thiago, tá a Rafa aqui, é o que aparece aqui para mim, né? Mais fácil. Mas, por favor, só abram o áudio de vocês e só falam. Eu sou tal, eu sou fulano de tal, rapidinho. Eu sou o Thiago Henrique, tenho 21 anos e sou de Pernambuco, Recife. Show, Thiago. Prazer, meu irmão. Quem é o próximo? José Antônio Garcia, Carolina Araújo de Melo. Bora lá, pessoal. Quem puder falar rapidamente. É só um oi só. Dá para me escutar? Opa! Meu nome é Rafaela, eu tenho 16 anos, sou de Guarulhos. Boa, Rafa. Prazer te conhecer. Quem mais? André Gustavo Pavanelli. Boa, André. Prazer te conhecer. Quem mais aí vai abrir a câmera e se apresentar? João Vitor ou Dani Silva. Prazer, João. Bom,
Pessoal, vai... Matheus, vai falar aí, Matheus? Fala aí. Prazer, João, prazer. Matheus? João? Olá, pessoal. Aí. Se apresentem aí para ele. Boa noite, Paulo Boa noite. Ricardo, muito prazer, Angel e todo mundo que está assistindo. Meu nome é Mariana Vida. Eu sou o Richard Alexandrino. Boa, Richard. Prazer, prazer, Maria. Maria, né? Mariana. Mariana. Prazer, Mariana. Obrigada, prazer. Pedro Bom. vai se apresentar, Pedro? Pedro, Matheus, quero mais alguém aí. Então, vou selecionar aqui. Vocês estão muito quietinhos. Ó, o Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Opa, boa noite, meu nome é Matheus Batista. Eu tinha caído da cal por causa que a minha internet tinha falhado, eu não ouvi o contexto, eu tive que sair, não sei se vocês viram. Uhum. Eu vi. Se apresenta aí rapidinho, fala seu nome, sua idade, de onde você está falando. Eu atualmente estou nos meus 17 anos, maravilhosos 17 anos. Eu sou Aí sim. Capivari da Bahia. Da Bahia? Isso. Sensacional. Carol levantou a mão também. Oi, gente. Meu Carol. nome é Carol, sou aqui de Guarulhos. Prazer, Carol. Pessoal, bom, vamos lá. Acho que a galera... Boa, vamos lá. Acho que a galera se apresentou. Prazer em conhecer todos vocês. Eu fico, de novo, muito feliz em estar aqui. Nessa posição, não é uma posição de superioridade, pelo contrário, é uma posição de aprendiz. Eu quero muito aprender também com vocês. Vou trazer um pouquinho do contexto, né, da minha realidade, mas também do meu propósito de vida, daquilo que Deus me chamou para fazer, e se encaixa muito com o trabalho que vocês precisam executar, com o projeto que vocês estão trabalhando, e eu espero poder contribuir da melhor forma possível, tá bom? Bom, eu sou o Paulo Ricardo, depois eu vou falar um pouquinho dessa foto aqui. O que vocês veem nessa foto? Um caminhão tombado dentro de várias árvores, né? É isso que todos veem, certo? Só dá um joinha aí para a gente ir confirmando. Beleza, todos veem a mesma coisa do que eu. E eu queria começar com uma pergunta, né? Qual que é o porquê de vocês? Não respondam ainda, não é uma pergunta que vocês precisam responder. É uma pergunta para ficar na cabeça de vocês, que logo depois eu vou gostar que vocês respondam, tá? Qual que é o porquê de vocês? Por que vocês estão no Olhar de Bia? Por que vocês acordam todos os dias? Por que vocês tomam café todos os dias? Por que vocês vão à academia, se vão à academia? Por que vocês estudam na escola que vocês estudam? Por que vocês fazem o que fazem? Por que vocês têm os amigos que têm? Façam essa pergunta, tá bom? Qual que é o porquê de vocês? E depois nós vamos responder isso aqui. Agora, me apresentando, né? Eu sou Paulo Ricardo. Hoje eu estou com 25 anos de idade. Eu sou um empreendedor social. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Aí vocês estão vendo o Isaac. Eu vou apresentar para vocês depois o Emanuel e minha filha Helena. A Helena tem 5 anos, é minha primogênita. O Isaac, ele tem 2 anos. E o Emanuel acabou de nascer, está com 3 meses. É um nenenzinho maravilhoso. E eu sou muito honrado a Deus por poder estar na vida deles. E Deus me deu essa oportunidade de ser pai deles, ainda que é uma baita responsabilidade. Bom, eu sou empreendedor social, sou casado com a Lucilene. Me chamam, né, de professor, me chamam de amigo, me chamam também de conselheiro. Mas eu sou o Paulinho, eterno aprendiz, que se coloca sempre nessa posição de ouvir as pessoas, aprender com as pessoas. Eu sou filho da Poliana. Minha mãe, ela teve eu com 12 anos de idade. Teve meu irmão Davi com 13 anos de idade. Ela tomou uma facada nas costas da minha avó. Saiu de Patos de Minas, Minas Gerais, andou 600 quilômetros até chegar em Palestina, interior de São Paulo. E ali foi quando ela teve próximo a mim, o meu irmão. Depois ela se mudou, veio para São José do Rio Preto, que é a minha cidade onde eu moro. E aqui ela construiu a sua jornada, decidiu se formar, estudar, se formou em pedagogia. Hoje, há 10 anos, ela é professora. Uma mulher que completamente era dita que iria morrer, que ela era muito usuária de droga, sem perspectiva nenhuma de vida. E
e hoje ela é uma professora formada, uma mulher de vários reconhecimentos, que ela só fez uma coisa, pessoal. Ela tomou uma decisão. Ela fez uma coisa só. Decisão. Esse foi a parte transformadora de toda a trajetória da minha família. Tomar uma decisão. Isso aqui muda o jogo de qualquer pessoa. Paulo, mas eu não quero tomar uma decisão. Você já tomou uma decisão, não tomar decisão. Todo mundo, pessoal, toma uma decisão o tempo todo. Putz, eu quero estudar. Ah, mas agora eu não vou. Você já tomou uma decisão, não estudar agora. Putz, eu preciso fazer tal coisa. Ah, mas agora você já tomou uma decisão, não fazer agora. E tudo isso reflete na sua vida. E aí eu queria que vocês anotassem uma coisa, né, caso vocês pudessem. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Se você é aquela pessoa que começa a lavar a louça, para de lavar a louça, vai mexer no telefone, e aí não termina a louça, saiba que a sua vida é uma vida interminável. Que o jeito que você começa uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Por isso que você não consegue terminar nenhum projeto, por isso que você não consegue terminar nenhum objetivo, por isso que você não consegue terminar nada na sua vida. Porque o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Tá bom? Isso aqui é fundamental. Continuando, né? Sobre empreendedorismo. Eu estava falando um pouquinho da minha história. Eu comecei a empreender. Quem tiver pergunta pode levantar a mão. A gente interrompe na hora, porque vocês são prioridade. Se tiver pergunta, pode fazer, tá bom? Bom, então vamos lá. Tem pergunta? O jeito é bom. Obrigado, Andy. A Andy colocou aí para vocês. Eu sou um empreendedor desde os meus 7 anos de idade. Eu comecei a trabalhar para a Dona Léo, minha vizinha da minha rua onde eu morava. Eu sabia lavar louça, sabia varrer casa, sabia fazer comida, porque minha mãe me ensinou. Então eu fui vender o meu trabalho para a Dona Léo. Eu falei, Dona Léo, é o seguinte, eu vejo que a senhora, não dessa forma, né, até porque eu tinha 7 anos, mas Dona Léo, é o seguinte, eu vejo que a senhora sai para trabalhar todos os dias e eu sei fazer as coisas de casa. Então eu sei limpar a casa, sei lavar a louça. Vamos fazer o seguinte, eu troco com a senhora, eu limpo tudo a tua casa, a senhora me paga R$20 por cada tarefa que eu fizer. Pessoal, quantos anos eu tinha? Agora eu gostaria que vocês respondessem, mesmo que fosse pelo chat aí. 7 anos. 7 anos. Obrigado, Thiago. 7 anos de idade eu tinha, tá? E neste processo eu falei assim, putz, preciso trabalhar, preciso ajudar dentro de casa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei, a única coisa que eu sei é limpar a casa, é fazer comida, é lavar uma roupa. Então, por que eu não utilizo daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho, para poder fazer dinheiro? E aqui entra a grande sacada do que é ser um empreendedor. Pessoal, a gente ouve muito, né? Thales Gomes, Flávio Augusto, Joel J, eu escuto pelo menos, né? O Rick Chester, pessoas assim, grandiosas, né? E às vezes eles trazem de uma forma tão complexa o que é de fato empreender, e eu gosto de uma coisa tão simples, eu gosto das coisas muito práticas. Para mim entender é simples, é um espírito empreendedor, é uma pessoa que ela olha para os problemas e ela não discute problema, ela só discute solução. Eu tinha um problema, eu precisava de dinheiro, precisava ajudar em casa. Qual que era a solução? Eu vou vender aquilo que eu sei. Eu sei lavar roupa, eu sei fazer comida, eu sei limpar a casa, e vou fazer disso que eu tenho uma forma de ganhar dinheiro. Então, empreender é isso, utilizar daquilo que você tem para você fazer dinheiro. Então, aqui na apresentação, eu coloquei que empreender é você solucionar problemas, mas, basicamente, é a mesma coisa. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho um. Como é que uma criança de 7 anos foi aprender a lavar louça, aprender a arrumar uma casa, aprender a fazer tudo? Você não tinha nem altura para subir na pia, eu acho, né? Não tinha, eu colocava uma cadeira, inclusive. Você tinha que colocar uma cadeira, né? Como é isso? Uma criança de 7 anos, na maioria deles, né, o normal seria uma criança de 7 anos estar brincando, estar estudando, né? Mas você tinha tempo de ir para a escola e de trabalhar? Você se dividia isso entre uma Isso, coisa e outra? a minha mãe, minha mãe assistia muito Super Nani na época, não sei se vocês lembram, vocês conhecem, né? Minha mãe assistia Super Nani, e a Super Nani, toda vez quando ela ia na casa de uma família, ela pegava um papel
e colocava tarefas na geladeira, né? Então, para que esse filho tivesse horário para dormir, para que esse filho, né, a família, no modo geral, pudesse se organizar e ter uma gestão familiar bacana para que todo mundo pudesse ver bem. E aí minha mãe assistia aquilo e falou assim, putz, eu vou montar essa gestão na minha casa, né? Eu preciso trabalhar e preciso fazer faculdade ao mesmo tempo. E eu não vou ter alguém que limpe a casa, não vou ter alguém que faça comida. E meus filhos precisam sobreviver. E a partir daquilo, ela montou toda uma estratégia. Ó, Paulo Ricardo vai fazer comida. Mãe, eu não sei. Vamos sentar lá que eu vou te ensinar. E ela não ensinava, Angel, pegando uma apresentação e montando, né? E falando. Ela ensinava praticando. Então, várias vezes eu ia fazer ovo queimava. E aí, não tem que chorar. Meu filho, pega outro ovo, vamos fazer de novo, você vai aprender. Fazia macarrão no alho e óleo, aí às vezes queimava o macarrão no alho e óleo. Então, foi nesse processo, fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Com isso, deu super certo, porque durante 4 anos, nós executamos e gerenciamos toda a nossa casa, e meu irmão, cuidando das nossas irmãs pequenas, e assim minha mãe conseguiu se formar, e a partir dali as coisas mudaram, melhoraram bastante, porque minha mãe já era uma professora formada, conseguiu um trabalho melhor, então tinha mais tempo, então ela trabalhava só meio período, então as coisas melhoraram. Mas esse foi o processo. Ela sentou, gerenciou a nossa família e falou, precisa fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E minha mãe sempre foi uma empreendedora, porque as atitudes dela eram uma atitude de empreendedora. Ela tinha um problema que precisava resolver, e foi assim que ela resolveu. E neste processo eu aprendi demais, né? Graças a Deus eu aprendi. Antigamente, eu não posso mentir. Putz, eu queria estar brincando, eu queria estar jogando bola na rua. Ah, meus amigos me chamavam, não posso, tem que carpir o quintal. Eu carpia na enxada, na mão. Não podia. Mas hoje eu sei o valor que tudo isso tem na minha vida. Hoje, se a minha esposa não consegue, porque ela cuida do meu nenê, pode deixar que eu cuido ali da cozinha, vou fazer janta, vou servir minha família, eu vou limpar toda a minha casa, pode ficar tranquilo. Então, foi um grande aprendizado na minha vida que mudou completamente a minha percepção de mundo, né? Só um adendo, Angel. Eu lembro, pessoal, que eu cheguei em casa e eu queria, era meu aniversário de 6 para 7 anos de idade, e eu falei para minha mãe que eu queria um bolo de aniversário, um presente. E ela falou, senta aqui, deixa eu te explicar 3 coisas. Primeira coisa, você é preto. Olha para você, meu filho, você é preto e vai ser muito difícil de você entrar nos lugares, as pessoas vão te zoar, só que você precisa ter maturidade e entender que não é a tua cor que define o teu sucesso. Você é preto, mas fica tranquilo que você vai conseguir. Segundo, você nasceu pobre, só que você não vai morrer pobre. Tudo que você quiser na tua vida vai vir intermédio do trabalho. E terceiro, tudo na vida é trabalho. Você quer um bolo, você quer uma moto, você quer uma bicicleta, você quer um celular, uma televisão, você quer uma casa? Precisa trabalhar. Então, desde sempre, ela me ensinou o valor do trabalho. Naquele momento, Tiagão, vou falar para você, me traumatizou, viu, cara? Eu fiquei assim, nossa, caramba, como pode? Mas depois eu falei assim, cara, realmente, foi uma grande escola, viu, Amy? Você era só uma criança, né? Podia se magoar, podia ficar chorando, podia se revoltar, podia ficar revoltado, podia criar ódio da sua mãe por te deixar aos 7 anos de idade, te negar um bolo e te mandar trabalhar. Mas você escolheu enxergar a sua mãe como alguém que precisava de ajuda. Perfeito. Você foi atrás de fazer essa ajuda, ou seja, aos 7 anos você aprendeu a primeira lição, né? Não adianta a gente se vitimizar. A gente tem que história você conta da sua história. E você isso mesmo. Mudar a sua história. Pode falar quem que levantou, Mari ou Richard? Eu, Angel. Bom, primeiro, parabéns, Paulo, pela história. Realmente uma história muito de superação e aprendizado. E eu queria te perguntar, como foi para você o momento em que você percebeu todas essas questões sociais mesmo, de preconceito? Como foi para você essa percepção no mundo que estamos? Deixa eu perguntar também, e como você lidou com isso? Muito bom. Logo depois desse processo, né, esse chacoalhão que minha mãe me deu, eu entendi que realmente seria muito difícil alguns ambientes. Então, na minha escola, o pessoal me chamava de macaco, e a gente, né, naquele primeiro momento, a gente leva tudo na brincadeira, na risada, né? Só que uma vez eu cheguei em casa, e eu lembro que eu fui muito maltratado nesse processo, e aí eu cheguei chorando, né, e falei para minha mãe assim, putz, mãe, ó, o pessoal fica me zoando, né, fica me
me criticando, falando da minha cor, da minha incapacidade pela minha cor, e eu não entendia muito bem, lembrando, tá, pessoal? Eu tinha pouca idade, e ela falou assim, meu filho, esse processo ele vai ser necessário para o seu amadurecimento. É que existe 2 pontos, tá, pessoal? Eu vou responder a primeira pergunta da Mariane. Mariane, né? Perfeito. Mariane, quando eu entendi essa dificuldade social de que realmente em alguns lugares eu poderia ser maltratado, poderia sofrer algum tipo de preconceito, eu já estava maduro o suficiente para entender que aquilo não definia quem eu era. Não era a minha cor, não era porque a gente só dá aquilo que a gente tem, Mariane. Se a pessoa é frustrada, desculpa, ela é frustrada, eu não sou. O problema é que a gente só dá aquilo que a gente tem. E se você é frustrado, você vai dar o quê? Frustração. E quando a pessoa fala isso, Mariane, ela não está falando sobre mim, ela está falando da incapacidade dela, de que ela não consegue fazer algo, entendeu? Então ela está falando muito mais sobre ela do que eu. Isso é autoconhecimento. Alguém levantou a mão? Pode fazer a pergunta, eu já respondo a pergunta do nosso amigo depois. Me bateu uma curiosidade aqui, tudo que você explicou, sobre como que, conforme o tempo foi passando, quando você já chegou numa certa idade, onde você já tinha amadurecido mais, já estava na sua adolescência, pré-adolescência, como é que você passou por alguma situação onde todo esse conhecimento prévio que você acabou tendo que conseguir, você acabou tendo que aprender, como é que foi, se teve algum momento que ele foi assim, tipo, escancarado na sua cara, ok, isso foi muito importante, e isso está sendo mais uma prova de que eu vou sair na frente com tudo isso que eu consegui. Eu gostaria de saber se teve algum momento que você teve mais um choque, no momento que você tinha mais capacidade de raciocinar tudo isso. Eu vou falar já agora, quando eu tive o meu instituto, tá? Lá no ano passado, eu fui conversar com um grande empresário que ele fatura em torno de uns 4 bi de dólar, tá? Só de exportação. Ele faz muita exportação. Então, ele fatura com exportação 4 bi de dólar. Eu estou falando da Maririo Pescados, que está aí praticamente no nosso país inteiro e também na América Latina. E aí eu fui falar, e nem era com ele, tá? Era com o gestor dele. E o gestor dele veio me receber e ele olhou eu em cima e embaixo e cara, eu sou muito simples, né? As minhas vestes, o jeito que eu me comporto, eu sou muito simples em tudo. E aí eu cheguei, ele ficou me olhando de cima e embaixo e eu não entendi muito bem, né? E ele falou assim, ô fulano, ele nem me chamou pelo meu nome, ô fulano, vem cá, você que tá aguardando aí, você vai falar com quem mesmo? Sabe, meio que debochando eu, sabe, meio que me tirando. Aí eu falei assim, qual é o seu nome? Aí ele me falou o nome, eu falei, ô fulano de tal, tudo bem? Eu sou Paulo Ricardo, eu sou presidente do Instituto Escola Jovem de Negócios, e eu vim falar com o Júlio da Maririo Pescados, que eu tenho uma reunião marcada com ele em relação ao patrocínio do nosso instituto. Aí ele assustou assim, sabe? E falou assim, achei que você veio para trabalhar aqui com o pessoal. Eu falei, não, acho que você me confundiu. Mas tudo bem, eu entendo e fica tranquilo, mas você poderia chamá-lo para mim? Pessoal, de novo, todo o processo de preconceito ou todo o processo de inferioridade social que nós temos, ele está muito relacionado ao autoconhecimento que essa pessoa tem para lidar com esse preconceito ou com a situação que foi apresentada a ela. Manuel levantou a mão também, né? Eu acho. Deixa eu só finalizar, eu acho que aí depois tem a resposta do outro jovem aqui. Então, neste dia específico, foi muito marcante para mim. As pessoas nos medem pelo aquilo que nós temos, pela capacidade que nós somos, pela imagem que nós transparecemos e muitas das vezes pela nossa cor, cara. E, de novo, sou muito simples, eu sou essa pessoa que eu estou falando com vocês, mas eu tenho um autoconhecimento muito grande sobre quem eu sou e de onde eu vim. Então, essa pessoa ela pode achar ou pensar e falar o que ela quiser, que ela não vai me abater. Respondendo a nossa pergunta do outro amigo, você pode refazer, por favor, do lado da Mariane? Eu perguntei como você fez para lidar com isso. Foi isso, eu falei com a minha mãe, e a partir disso eu entendi logo nesse processo de que a vida não seria fácil, que eu era... Aí que é um grande ponto também, eu me reconheci como uma pessoa negra, uma pessoa preta, e sabia que aquele processo seria bem complicado para mim, mas que não seria impossível, tá? Não seria impossível. Eu acho que esse é o ponto.
a gente olhar sempre para o copo meio cheio e meio vazio, né? Você vai olhar ele parecendo meio cheio ou meio vazio? Aí é com você. Você interpreta daquilo que você... De novo, gente, tudo vai se basear naquilo que nós temos. A gente só dá aquilo que a gente tem. Eu tenho autoconhecimento. Eu faço a pessoa entender de que talvez naquele momento aquilo que ela fez está errado, mas tudo bem, dá para ela consertar me chamando pelo meu nome e me tratando como tal. E assim a gente vai se dar muito bem. Tá bom? Maravilha. Continuando. Eu acho que outra pessoa levantou a mão, mas eu já respondo. Continuando. E aí eu trago muito esse conceito sobre o processo social, né? Qual que é o contexto social que nós estamos inseridos? É uma galera muito pobre, a maioria dos brasileiros são pobres. Nós estamos falando de mais de 11 milhões de mulheres que são mães solo. Minha mãe foi mãe solo. Nós estamos falando de mais da metade da população do Brasil preta. Então, já tem um pouco de preconceito, um pouco não, muito. E, de novo, nós vamos olhar para qual lado? O lado sempre negativo, ou nós vamos fazer alguma coisa para que esse problema ele seja, pelo menos, minimizado? E eu trago muito um conceito que é o bril, né? Para tudo na sua vida, mesmo para que você for empreender ou não, mas tenha bril, pessoal. Bril significa comprometimento, significa busca por oportunidade, significa resiliência e persistência, significa correr riscos, significa entrar para rachar, significa metas e objetivos, significa você ter sangue nos olhos e significa ser um eterno aprendiz. Nesses momentos, Mariane e o pessoal todo, o Thiago, foi os momentos que eu mais aprendi, vocês acreditam? Foi os momentos que eu mais aprendi em toda a minha vida. Não foi o momento que eu estava lá ganhando prêmio, troféu. Foi o momento que eu mais aprendi, foi os momentos mais de dificuldade na minha vida. Foi os momentos que eu mais aprendi. E aí eu queria trazer um outro conceito que eu gosto muito, né? De tudo aquilo que a gente ouve, se a gente não coloca em prática, se a gente não anota, nada muda na nossa vida, tá bom? A escrita, ela tem um poder de memorização, de você lembrar daquilo que foi falado e você aprender daquilo que foi falado. Sempre quando você estudar alguma coisa, pessoal, anota. Beleza? Vocês gostaram do design, né? Ficou muito legal. Então, pessoal, ficou muito legal. Pode passar? Pode? Maravilha. Bom, então, quais são os 4 tipos de empreendedorismo? E aí, pegando um pouquinho do projeto que vocês precisam entregar, tá? Nós temos empreendedorismo individual. Todos conhecem esse empreendedor individual? É o MEI, é o pequeno empreendedor, é o cara que tem uma lojinha pequena, ele faz bolo de pote e vende no semáforo. E, claro, se ele for uma pessoa regularizada, tiver o CNPJ, ele se enquadra dentro do MEI, é o empreendedor individual. Nós temos o intraempreendedorismo, que é a pessoa que empreende em outro CNPJ, trabalhando para uma outra empresa. Nós temos o empreendedorismo feminino, que é o que está mais crescendo no nosso país. Lembrando, tá? As mulheres vão dominar o planeta Terra. Fique tranquilo, mulheres, vocês vão dominar tudo, e nós já sabemos disso. 4º lugar é o empreendedorismo social, que é onde eu estou enquadrado, e eu vivo da melhor forma possível e com todas as oportunidades que Deus me apresenta. O empreendedor social, pessoal, assim, como é que eu posso dizer? Ele vive por propósito. Por que você faz o que você faz? Lembra da pergunta? Qual que é o seu porquê? Para você ser um empreendedor social, você precisa responder essa pergunta. Porque os outros aqui é muito simples. É só você abrir um CNPJ e empreender. Agora, o empreendedor social, velho, esse cara aqui, ele é diferente. Ele é diferente. Ele empreende por propósito, ele empreende por uma missão, tá? Continuando. 60% dos nossos jovens, eles sonham em empreender hoje no nosso país. Tá? Nós estamos falando de jovens aí até 30 anos. Até 30 anos, nosso país é considerado jovem ainda. Tá bom? Então, 60% da nossa população jovem sonha em empreender. Só que nós temos um outro dado do Sebrae que a maioria das empresas, elas quebram, elas morrem antes de dar 5 anos de vida. Então, precisa adquirir conhecimento para empreender, tá bom? De novo, aprender precisa ser colocado em prática e agora a gente vai entrar para um ponto muito importante. Estou passando um pouquinho rápido por conta do tempo e depois eu gostaria muito de ter trocas com vocês, tá bom? O importante é que não é o material, o importante é que é o que nós vamos discutir depois dele. A pergunta que não quer calar. Mas, Paulo, como eu faço, né, para ter sucesso no empreendedorismo?
Gente, qual que é a definição de sucesso? Thiago, para você, cara, o que é sucesso? Sucesso eu não consigo definir em uma palavra fixa mesmo, não. Não consegue, mas na sua cabeça, assim, o que se imagina-se uma pessoa muito bem sucedida? Eu acho que vai além do que se define como financeiramente. Você acha que vai além? Perfeito. As meninas, a Mariane eu esqueci o nome dele, desculpa. Perdão, Paulo, mas é Mariana. Mariana, É desculpa, Mariana e Richard. Mariana e Richard. Boa, agora não vou esquecer mais. Eu acho que sucesso é ter um resultado, algum lucro, um resultado. Ter um resultado, independente de qual seja, isso é sucesso. Reconhecimento. Eu ia falar que para mim seria um reconhecimento. Saber que tem muita gente sabendo sobre você. Perfeito. Vocês concordam comigo, então, que sucesso é relativo, porque para vocês é uma coisa, para o Thiago também é uma outra coisa, para mim também pode ser uma casa própria, também pode ser uma família bem-sucedida. Então, o sucesso ele é muito relativo. Mas existe uma coisa, uma única coisa que define o sucesso. E eu vou trazer para vocês. Ele está na palma das nossas mãos, né? É engraçado porque todas as vezes, quando eu trago isso aqui, cara, é muito legal. Porque às vezes a gente acha que sucesso é coisa. Sucesso é eu ter R$1 bilhão na minha conta. Sucesso é eu ter 3 casas e uma casa de aluguel. Sucesso é eu ter uma família. Não, sucesso está na palma das nossas mãos. O sucesso está na palma das nossas mãos. Vamos lá. Antes de falar de sucesso, eu gostaria de falar da expectativa versus a realidade. Mariana, Richard, Thiago, Carol, Rafa, todos que se apresentaram, João, a galera toda aí. Existe um grande problema. Por isso que eu falei que não. Maravilha, Thiago. Maravilha. Por isso que o sucesso é bem relativo. E é isso, Thiago. Antes da gente definir o que é sucesso, a gente precisa alinhar duas coisas. A expectativa versus a realidade. Mariana, Richard e toda a galera. Vocês sabem qual que é o maior ponto frustrador de uma pessoa? O desalinhamento entre a expectativa com a realidade. Eu vou dar um exemplo básico. Putz, eu quero ser um influenciador digital que nem a Virgínia. Ô, gente, vamos olhar para a nossa realidade? Qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é um Android. A nossa realidade é eu trabalhando, pegando 2 metrô, não é eu acordando lindo e belo, passando maquiagem. Não é. Qual que é a nossa realidade? E aí, esse grande desalinhamento da realidade com a expectativa que vai causar nossas frustrações. Vou dar um outro exemplo. Esse exemplo é legal. Putz, eu tô namorando uma pessoa e ela é o amor da minha vida, né? A gente fala sempre, amor da minha vida. Nossa, eu vou casar com aquela pessoa, é o amor da minha vida. E aí, um belo dia, essa pessoa, ela fala assim, eu não quero mais. E aí, a tua expectativa, ela era tão alta que quando a realidade chega, você fica o quê? Depressivo, você fica com crise de ansiedade, você entra num processo caótico de automutilação, que você se destrói sozinho, e aí você não está alinhado com a expectativa que você tem, que ela é muito alta, e a expectativa é diferente de sonho e metas, tá? Depois eu vou explicar. E aí você se frustra na mesma quantidade da sua expectativa. Pode falar, Thiago. Isso também se enquadra, se eu coloco no meu caso também, porque antes de eu começar a ser CLT, eu tinha era meio entre aspas, né? Eu trabalhava na praia, tinha minha própria empresa, fazia tudo sozinho e colocava na cabeça que daqui a pouco tempo eu vou ter minha própria loja, vou ser um grande, sei lá, vendedor, um grande milionário. Acho que também o tempo pode influenciar muita coisa também, assim. Perfeito. É que eu vejo assim, Thiago, eu vejo que tudo é possível, tá? Tudo é possível para alcançar, tudo é possível para a gente viver, só que para viver a gente precisa estabelecer metas e prazo da meta. O problema, Thiago, é que a gente quer ser muito grande.
Só que aí vai uma frase aqui para vocês anotarem, guarda aí no WhatsApp de vocês, posta nos stories, que essa frase aqui é muito impactante, tá? Não peça para Deus colocar o chão se você não está disposto a colocar os seus pés. Eu quero ser grande, só que eu não estou disposto a enfrentar todo o processo para ser grande. Eu quero acabar com o problema do planeta, só que eu não estou disposto a enfrentar todos os problemas que o planeta tem. Eu quero ajudar as pessoas, só que eu não estou disposto a enfrentar os desafios que vão ser para ajudar essas pessoas. E aí vai o grande desalinhamento entre a expectativa com a nossa realidade. Pessoal, não peça para Deus colocar o chão se você não está disposto a colocar os seus pés. Quer ser grande? Faça coisas de gente grande. Atue como gente grande. Paulo, eu quero ter mais maturidade. Pessoal, faça as coisas com maturidade. Não seja uma pessoa emocional, seja uma pessoa racional. Tome as decisões de forma racional. Seja uma pessoa estratégica. Coloque as coisas na ponta do lápis, no papel, desenhe. Coloque aonde você quer chegar. Pare de viver no imaginário. Sonho sem meta é delírio, e eu vou falar isso no próximo. Enfim, continuando, expectativa versus realidade. Não quer ser uma pessoa não frustrada? Alinhe a expectativa com a sua realidade. Não quer dizer que você vai viver limitado, tá? Mas alinhe para você não se frustrar. De novo, sonho sem meta é delírio. Eu quero alcançar muitas coisas na minha vida, mas qual que é o prazo de validade? Quando que você vai alcançar isso? O que você vai fazer para alcançar isso? Para onde você está indo? Com quem que você está andando? Quais são as pessoas que você se influencia? Cara, isso tudo determina toda a sua estrutura emocional, o seu propósito de vida e o caminho que você vai trilhar. Sonhos sem meta é delírio. Então vamos lá, né? Para o sucesso. Quem lembra do sucesso? Está na palma da nossa mão. Maravilha. Todo mundo faz o joinha aí, ó. O joinha, esse dedo é maravilhoso. Paulo, então como é que eu faço para ter sucesso? É simples. Seja uma pessoa otimista, positiva. Ô Richard, quando um amigo teu, uma amiga sua, chegar em você e falar assim, Richard, deixa eu te contar um problema que eu estou passando na minha vida. Você vai olhar para a cara dela, para a cara dele e vai falar assim, ô meu amigo, ô minha amiga, deixa eu te falar um negócio. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Já nem chega com o problema, já chega com a solução. Isso é uma pessoa otimista, Richard. É uma pessoa que ela entende que ela tem problema na vida dela, cara, mas ela só discute solução. Agora imagina, Tiago, Mariana, aquela pessoa que chega assim e fala assim, ô Mariana, ô Tiago, deixa eu te contar um problema. Aí você chega e fala assim, não, deixa eu te contar o meu problema. O meu problema é maior que o teu. Não, gente, vocês vão chegar em algum lugar fazendo isso? Fala pra mim. Vai ficar triste, vai ficar mal, vai... E ninguém ajudou ninguém. E nós não chegou a lugar nenhum, poxa. Então seja uma pessoa otimista. Entenda que você tem problemas, só que você só discute solução. Aqui na minha casa eu só discuto solução com a minha esposa, com a minha mãe eu só discuto solução, com os meus jovens eu só discuto solução, com os meus liderados eu só discuto solução. Não... Paulo, aconteceu isso. Não, beleza. Qual que é a solução? Não, Paulo, mas que... Não, eu quero a solução, irmão. Nós não podemos perder tempo com problema, tem que perder tempo com solução. Bora. Segundo dedo. Vai lá, esse dedo, o dedo da direção. É o dedo da visão. Pessoal, todo mundo, eu tenho certeza que você já viu. Sabe aqui o cavalo, quando ele anda com aquele negócio assim, ó? Eu sempre esqueço, eu não sei o nome disso. Sabe o cavalo? Ele anda com isso aqui, é para ele não se distrair. Quem se distrai, perde. Quem se distrai, perde. Todo mundo já viu aquele filme da Alice nos Países das Maravilhas, onde ela chega, desce e pergunta pro gato, o Cartola, onde eu estou? Aí ele faz uma outra pergunta, mas para onde você vai? Ela fala, eu não sei. E ele fala, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então tenha direção, saiba o caminho que você vai. Paulo, eu quero resolver o problema da sociedade, eu quero criar um projeto social, eu quero fazer... Então saiba para onde você vai.
faça pesquisa, pergunte para as pessoas, mas tenha clareza do caminho. E, gente, clareza do caminho não é o Waze, tá? Não, é bússola. O Waze, você já vai saber o caminho que você vai trilhar. Bússola é, independente do obstáculo que apareça na minha frente, eu vou enfrentá-lo e eu sei onde eu vou chegar. Bússola e não Waze, tá? E não GPS. GPS vai mostrar para você, tem um buraco aqui, passe o lado direito. Não, esquece isso aí. Isso aí, a vida não veio para fazer isso para você, não. É aquele problema que aparece bem na tua frente, você nem viu, você nem... E aí, o que você vai fazer? Opa, sai daqui, problema. Tchau, obrigado, que eu tenho um caminho, eu tô numa direção. Beleza? Esse dedo, pessoal, por favor, sem medo, sem vergonha. Esse dedo aqui é um dedo libertador, tá? Dedo libertador. Esse dedo é o dedo da atitude da execução. Galera, sabe aquela pessoa que ela chega até você e aí você compartilha o seu sonho, seu objetivo, seu desejo, e ela fala assim pra você, não faz isso não que vai dar errado, hein? E a pessoa nunca fez. Ô, Richard, a pessoa nunca fez, Richard. Ô, Thiago, a pessoa nunca empreendeu e ela fala pra você que empreender é problema, cara. Mas como é que pode um negócio desse? Vou até tirar meu óculos. Não faz sentido. Ô, meu filho, você nunca empreendeu. E aí você tá falando pra mim não empreender? Aí você vai apresentar esse dedo com maior humildade e vai falar assim pra ela, olha, eu super entendo o que você tá me falando. Só que você pega o teu conselho, embrulha ele, bebe, que eu tô seguindo aqui. Tchau, obrigado. Gente, isso aí é maturidade. Isso aí é atitude e execução. Você falou que vai fazer, faça. Você falou que vai entregar, entregue. Aí eu queria que vocês fizessem uma coisa, tá? Assim que acabar a nossa mentoria aqui, vocês vão pegar o telefone de vocês, vão gravar um áudio falando quem vocês vão ser. Richard, você vai falar assim, eu quero ser fulano de tal, eu vou alcançar isso, eu quero aquilo, eu quero a minha casa, eu quero... Você vai colocar. E amanhã, Richard, você vai ouvir esse áudio. Cara, se você não comprar o teu próprio áudio, esquece. Se você não comprar aquilo que você está falando para si mesmo, esquece. Não vai ser tua mãe, não vai ser teu tio, não vai ser teu pai, não vai ser teu padrinho, não vai ser a Angel, não vai ser a Bia, não vai ser ninguém que vai te convencer do contrário. Você não vai conseguir. A primeira pessoa que tem que acreditar em você não é teu tio, não é tua mãe, não é teu pai, não é ninguém. É você, cara. Tiagão, é você, cara. Eu vou fazer, então pega e faz. Eu vou executar, então pega e executa. Pai e mãe, pessoal, tio, avô, o papel deles é ser pai e ser mãe, não é acreditar em você. Papel de avô, avó, o papel deles não é ser o seu conselheiro empresarial. O papel deles é ser avô e vó. Só isso. Se você não tiver essa maturidade, você vai colocar de novo a expectativa nas pessoas, ao invés de colocar a expectativa em você. E aí você vai ser o quê? Frustrado. Isso é maturidade. Atitude de execução. Próximo dedo é o dedo da aliança. Pessoal, quem namora, coloca o dedo aqui. Não coloca? Quem é casado, coloca o dedo. Olha lá. Boa, Angel. Eu sou casada, que minha aliança eu deixei no banheiro que eu tomei banho. Mas, aliança tem que estar no dedo. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é compromisso. Ô, Mariana, sabe aquele sonho que você falou que você ia viver, cara? Se você não tiver compromisso com ele, se você não casar com ele... Pessoal, vamos lá. Pode trair quem é casado aqui? Pode? Sim ou não? Não pode. Eu posso trair meu namorado? Não posso. Posso trair minha esposa? Não posso. Então por que você trai teu sonho todos os dias? Então por que você traz sua meta, seu objetivo todos os dias? Que você falou para você mesmo que você ia vencer, que você ia não sei o quê, e papapá, e papapá. Você está se enganando, poxa. Está mentindo para si mesmo. Não minta para si mesmo. Falou que vai fazer, faça e tenha compromisso. Entenda que você casou com a sua vida, com os seus objetivos. Você tem que ir até o final. Começou... Boa, né? Eu sempre falo essa frase, né, Andy? Eu acabei de lembrar. Anota isso aí, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês anotarem. Anota no telefone, anota em qualquer lugar.
Os 3 Cs da consistência. Vai resumir bem essa parte do compromisso da aliança. Começa, continua e conclua. Os 3 Cs da consistência. Começa, continua e conclua. Se você começou a ler aquele livro, começa, continua e conclua. Começou a estudar aquela aula de inglês, começa, continua e conclua. Ô, Tiago, quero empreender. Começa, continua e vai até o final e conclui. Quer entrar no projeto Alicerce? Começa, continua e conclua. Gente, vocês não sabem o quanto eu sou chato aqui no meu instituto. Vocês não estão ligados. Começa, continua e conclua. Lembrando, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Se você começa o programa Alicerce, não termina, saiba que tudo na tua vida é interminável. A tua vida é pela metade também. Você não precisa falar para nós que não é. Nós já sabemos que é, porque você começa e não continua. Você começa, continua, mas não conclui. Isso é neurociência. Isso você fala para nós isso, com as suas atitudes. Beleza? E por fim, não menos importante, o dedo mindinho. É o dedo do controle emocional, é do detalhe. Gente, a vida, ela vai te derrubar, ela vai falar para você que você é incapaz, que você não consegue. Não adianta vir aqui eu falar para você, você consegue, papapá. Não. Amanhã você vai acordar mal e aí você precisa ter o quê? Controle o quê? Emocional. Ô, gente, uma vez eu fui pedir uma grande parceria e o cara falou assim para mim, você acha que o que você faz muda a vida de alguém? Você acha que o que você faz transforma a vida de alguém? Ô, Mariana, eu vou chorar? Eu vou me desesperar? Eu vou falar assim, meu irmão, tudo bem, eu te agradeço. Eu acho que quem não está preparado para viver o processo aqui é você, não eu. Então, muito obrigado. Ô, Mariana, depois de 2 anos, esse empresário, ele veio até mim e falou assim, ô, Paulo, o que você precisa aí que eu estou pronto para te ajudar? Realmente, cara, eu não estava preparado. Aí, se eu faço o contrário, Mariana, se eu faço assim, você é um vagabundo, você não serve para nada, quem é você para falar mal de mim? Descontrole emocional. Completamente descontrolado emocionalmente. Você acha que ele ia voltar e falar com humildade, falar, Paulo, o que você precisa? Eu estou aqui pronto para te ajudar? Não, gente. Ô, meu irmão, te agradeço. Talvez você não esteja pronto aqui para o nosso instituto. Tamo junto. O que você precisar, cara, eu me coloco à disposição e eu tô aqui para te servir. O que você precisar, pode contar comigo. E peguei minhas coisas e fui embora. Aí eu chego em casa e choro. Aí eu chego em casa e me desespero. Mas naquele momento, controle emocional, cheguei em casa, eu falei, amor, aconteceu isso. Preto, fica tranquilo, você é maior do que isso, você vai conseguir. Cara, eu fiquei 2 dias chorando, não tem problema. No próximo, no 3º dia, levanta, enxuga lágrimas, vamos para cima. Vamos pro próximo. Isso é controle emocional. Porque, gente, a vida ela vai exigir de você controle emocional. Não tô bem, problema é do não tô bem. Você tem que executar, não tem? Você tem que fazer, não tem? Vamos fazer, poxa. Passa uma água gelada na cara, vamos embora. Vamos pra cima. Então, o segredo do sucesso tá na palma da sua mão. Se você lembrar disso aqui, gente, se vocês lembrarem disso aqui, a partir de amanhã, a vida de vocês começa a mudar. Em todos os aspectos. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Em todos os aspectos da sua vida. Eu não estou falando em nenhum momento para você que você vai ganhar rios de dinheiro. Não estou falando para você em nenhum momento que você vai ter casa e carro. Não, eu estou falando que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Isso eu garanto para você. Tem alguma pergunta? Pode fazer pergunta enquanto eu tomo água. Quem tem pergunta, né? Não, pode continuar. Perfeito. Seguimos. Quem lembra da pergunta do qual é o seu porquê? Lá no começo. Pessoal, depois da gente falar tudo isso aqui, né? Deixa eu só... Isso. Depois da gente falar tudo isso aqui, eu queria ouvir da Mariana, do Richard, do Thiago, do João, da Rafa, de todos os que se apresentaram. Qual que é o porquê de vocês? Mariana, qual que é o porquê?
Eu posso falar? Por favor. Falando já. Eu acho que ainda não descobri ao certo o meu porquê exatamente, mas eu acredito que seja para contribuir para a mudança do mundo, uma melhoria, alguma melhoria. Perfeito. Richard? O meu porquê, eu acho que é o que tá embacando de eu realizar o que eu tô querendo, sabe? Tipo, saber a resposta desse porquê para eu conseguir continuar. Perfeito. Tiago? Eu não sei o certo o porquê desse porquê, entendeu? Na minha vida. Não tem problema. Ó, agora eu tô vendo todos os nomes. O Pedro Oliveira. Pedro, qual que é o seu porquê? Pedro. Pedro pode falar? Oi, alô? Tá me Qual que é o ouvindo? seu porquê, Pedro? Meu porquê? Isso. Pô, eu ainda quero descobrir o meu porquê na vida. Acho que Maravilha. meu porquê é descobrir o meu porquê. Boa, boa, Pedro. A Rafa, por favor, qual que é o seu porquê, Rafa? Olha, eu também não sei. Ai, calma aí. Eu também não sei ao certo, mas eu acho que o meu porquê é ajudar as pessoas que eu amo, as pessoas ao meu redor também, parecido com a Nai. Perfeito. A Nay Araújo, qual que é o seu porquê, Nay? A Nay Araújo tá aí? Maria Clara Fonseca. Qual que é o seu porquê, Maria? Acho que igual das meninas, ajudar as pessoas ao meu redor em que eu posso. Maravilha. Maria Clara Duarte, qual que é o seu porquê? Eu ainda também não tenho certeza de qual seja o meu porquê. Não tem problema. André Gustavo Pavanelli, qual que é o seu porquê? Pode falar, André. Boa, quem quiser. Boa, obrigado, Andrew. Pessoal, quem puder, vai escrevendo aí para a gente dar uma lida aqui, tá bom? Qual que é o porquê de vocês? Quem sabe, né? Qual que é o porquê de vocês, qual imagino, tá? Bom, esse aqui é o meu porquê. Toda a minha família, todos os meus projetos, os meus jovens, tudo aquilo que eu faço resume bem o meu porquê, o meu instituto. A gente precisa ter alguma coisa que nos motive a levantar todos os dias da nossa cama e falar, hoje vai ser mais um belo dia, não hoje vai ser mais um dia. Hoje vai ser mais um belo dia na minha vida. Hoje vai ser mais um dia que eu vou realizar meu propósito. Hoje vai ser mais um dia que eu vou transformar a vida da minha família. Hoje vai ser mais um dia que eu vou construir um futuro melhor para os meus filhos. Hoje vai ser mais um dia de muita fé, de muita vontade, de muita entrega, de muito sangue nos olhos. Gente, vocês precisam ter um porquê. Porque senão, qualquer coisa pode parar vocês. Qualquer coisa. Vocês precisam ter um porquê. Tá bom? Pensem nisso. Tá? Bom, vou falar um pouquinho do meu instituto, e aí eu vou abrir para perguntas, né? Eu sei que vocês estão trabalhando em projetos sociais, muito dentro do olhar de Bia. A Índia me passou um pouquinho, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se você tem alguma pergunta que eu poderia contribuir. Eu tenho um instituto chamado Escola Jovens de Negócios, que é um projeto social focado para formar jovens de 14 a 18 anos de idade, para se tornarem líderes e empreendedores, criando negócios disruptivos, criativos, se tornando agente de transformação na sociedade onde eles estão. Nós já formamos aí mais de 500 jovens, as nossas formações são presenciais aqui em São José do Rio Preto,
Estamos aí em 3 municípios, né? Rio Preto, Nova Aliança e Barretos. Nós já formamos mais de 500 jovens, temos mais de 5 negócios criados pelos nossos jovens. E o nosso instituto é minha vida, é o que eu faço, é o que eu vivo. Nós temos o instituto há 2 anos, desde 2023, já fomos Jovens Visionários Prudential, vencemos o Hackathon da Link, fui considerado um dos jovens mais inovadores do Brasil. Enfim, são algumas coisas que não... São nomenclatura, são premiações, mas que não definem quem eu sou. Quem eu sou? Paulo Ricardo, um eterno aprendiz, um empreendedor social. É isso que eu sou. Pai do Isaac, da Helena e do Emanuel, esposo da Lucilene e filho da Poliana. O resto, pessoal, está muito alinhado ao meu propósito, não ao que eu sou. Está relacionado à minha carreira de vida, aquilo que eu nasci para fazer, não, de fato, aquilo que eu sou. E se a gente não entender isso, a gente realmente vai passar por um processo bem complicado. Pode passar? Maravilha. E uma frase que eu gosto muito, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Pessoal, eu comecei a minha trajetória empreendedora com 7 anos de idade, com aquilo que eu tinha, que era lavar louça para as pessoas, limpar a casa da Dona Léo. Depois eu comprei meu primeiro telefone juntando de 20 e 20 reais do trabalho. Eu trabalhei durante 7 anos para a Dona Léo, até os meus 14 anos, limpando a casa dela. Foi a melhor experiência, escola que eu tive de vida. Eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a me comunicar com as pessoas. Depois eu trabalhei no Carrefour da Rodovia 6 meses, um supermercado. Eu odiei, eu falei, aquele negócio não é para mim. Eu saí de lá, fui trabalhar no Ceasa, carregando caminhão. Sofri um acidente de caminhão em 2019. E aqui vem a imagem. Sofri um acidente em 2019 de caminhão. Eu fiquei soterrado na batata. Eu perdi 3 centímetros da minha perna esquerda. Eu quebrei meu nariz, machuquei meus supercílios, abri meus supercílios. Em 2019, eu decidi que eu iria viver do meu propósito. Paulo, como é que você decidiu viver do teu propósito? É simples. Eu olhei para trás, fiz toda uma retrospectiva da minha vida junto com a minha mãe e falei assim, cara, eu sou bom em conversar com as pessoas e em gerar relacionamento com as pessoas. Eu vou fazer isso aí o resto da minha vida. Falar com as pessoas e gerar relacionamento com as pessoas. Pronto. E desde então, eu vivo do meu propósito. Essa aqui foi uma foto que eu tenho, né, até hoje, que era para mim ter morrido. Eu fiquei preso na carga e hoje eu estou aqui para compartilhar essa história com vocês de que é possível, mas de que além de que é possível, a gente precisa tomar uma decisão. A decisão não é amanhã, tá? Ela é agora, hoje. Hoje eu tomo uma decisão, mudar de vida. Como? Eu não sei como é que você vai fazer, não. Pensando um pouco mais a fundo sobre... Como é que eu leio essa mensagem aqui? Me ensina aqui, pessoal. Eu vou ler para você. Lê para nós. Pensando mais a fundo, ó, antes dela, eu vou ler a da... Achei muito bonita também a frase, o porquê da Carol. A Carol colocou o porquê, o meu porquê é porque todos os dias eu tenho oportunidade de viver o novo. E a Maria Clara colocou, pensando um pouco mais a fundo sobre o meu porquê, acredito que ele esteja facilmente ligado com as artes e a área de humanas. É também mostrar mais sobre isso para as pessoas. É isso. Passe o resto dos seus dias lapidando esse teu talento, esse teu dom, que você vai alcançar coisas extraordinárias. Propósito não é sobre você, é sobre o que Deus faz na sua vida o que Deus faz na vida das outras pessoas através de você. Propósito não é sobre você, é sobre o que Deus faz sobre a tua vida para transformar a vida de outras pessoas através de você. Isso é propósito. A gente fala muito que hoje a palavra é propósito. Hoje, se você pesquisar no Google, a palavra mais buscada é propósito. Propósito não é sobre você, é sobre o que através de você vai transformar a vida das outras pessoas. Isso é propósito. Esse é o verdadeiro propósito. Tá bom? Quero agradecer minha participação. Muito obrigado. E vou abrir agora para perguntas para vocês. Vamos lá. A gente tem alguns minutinhos, né, Índia? Sim. Perfeito. Eu vou abrir para perguntas, mas eu vou pegar meu pessoal aqui dos apresentadores de calça curta e pedir para eles ver se eles conseguem passar esse vídeo
Mandei para vocês ali, tá? Vê se vocês conseguem passar. É um vídeo de WhatsApp que eu recebi no Instagram do Barreto, que é parceiro nosso também, e eu achei fantástico o que essa mulher fala. E eu queria dividir isso, compartilhar isso com vocês. Eu até postei nos meus stories, quem me segue sabe que eu postei isso. Mas é importante vocês entenderem uma coisa. A gente já está quase terminando o alicerce, falta pouco tempo para terminar o alicerce. E uma das coisas que a gente quer e que a gente espera de cada um de vocês é que vocês encontrem o seu porquê. Encontrem a razão de viver, encontrem vontade, encontrem motivos, encontrem o porquê. E como ele falou, é muito importante a gente colocar no papel o nosso sonho. E a gente traçar metas e objetivos para cada um deles. Né? Traçar os objetivos SMART, como a gente explicou lá no começo. Né? Trazer para o papel. Como é que eu vou fazer para entrar na faculdade X? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Como é que eu vou fazer para conseguir comprar o meu carro? Como é que eu vou fazer para me relacionar melhor com a minha mãe, com o meu pai? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Tudo isso, se a gente não colocar no papel e não planilhar, não vai. Né? Então, não adianta se a gente está com isso só aqui na cabeça. Vamos pôr para executar. Como ele colocou lá, eu vou pegar todas as frases, depois mandar lá para vocês. Mas essa frase que ele falou do chão, eu falo ela de uma forma diferente. Coloca o pé, que Deus coloca o chão. Se você não tiver ação, o que é motivação? É um motivo para a ação. Eu tenho que estar motivado para agir. Se eu não estiver motivado para agir, não vai. É determinação. É motivação. A gente tem que estar disposto aí. Conseguiram aí, pessoal do Olhar levantou a mão, não sei se foi o Richard, eu não sei se foi alguém que levantou ali da equipe. Quem falou? O Rigo, já posso colocar? Pode. Olhem esse vídeo. A senhora gostaria de ser famosa? Muito famosa? Eu já sou famosa, porque Deus me conhece. Eu já sou. Não queria ser, não, já sou. Sou famosa por isso, que Jesus me conhece. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Sucesso não é novidade, não é aparecer na televisão, não. Sucesso que eu sei, certo, é a gente estar no coração de Deus. E Ele no coração da gente. O sucesso que eu sei que é sucesso mesmo, é a gente poder deitar e dormir em paz. E que eu acho que é sucesso também, a gente poder ajudar o próximo nas coisas que ele necessita, a gente poder ajudar ele. A gente sente bem. Isso é um sucesso. É por isso que eu sinto feliz. Eu acho que eu sou uma pessoa famosa, que ajuda o próximo e tem Jesus no coração. Sou famosa por isso, que Jesus me conhece, por dentro e por fora. Eu falo que é a sabedoria dos cabelos brancos, né? É a sabedoria da simplicidade. Né? Às vezes, você não precisa ter diploma, 500 diplomas para você ser famoso, né? Para você ter sabedoria. A sabedoria vem de coisas simples, né? E eu concordo totalmente com ela. O que adianta você ganhar o mundo se você perder a sua família? O que adianta você conquistar milhões e não ter paz? Né? Então, a paz, a tranquilidade, o fazer, o doar, o compartilhar, o dividir, o somar, o estar disposto, faz muita diferença na vida de cada um de vocês. Tiago disse que tem uma dúvida que ele queria fazer, e eu quero ouvir aqueles que estão quietinhos, que estão caladinhos. Não fiquem com dúvida. Gente, vocês têm um TCA para fazer aí em poucos dias. Agora é hora da gente entender com quem vive disso, com quem trabalha com isso, como vocês podem fazer isso acontecer.
Pode falar, Tiago. Você que falou que tinha uma que queria perguntar? Me veio na cabeça a pergunta que o Paulo me fez. Ah, você só firmou. Agora que eu entendi. E é bem isso mesmo. Quem tem dúvidas? Senão eu vou fazer um monte de pergunta aqui para o Paulo. Ninguém Bora tem lá, nenhuma pessoal. dúvida? Tiago. Ô, Tiago. Agora sim, uma dúvida. Paulo, só para uma pergunta mesmo. Você tem um instituto que transforma a vida de vários jovens, correto? Como é que é sendo a visão de CEO e a visão de Paulo dividindo, entendeu? Paulo CEO e Paulo fora da empresa. Como é que você vê esse impacto que você faz tanto? Cara, eu acho que ninguém nunca me fez essa pergunta. Não consigo separar as duas coisas. Não consigo separar as duas coisas. O mesmo Paulo que é em casa com meu filho, brincando, se divertindo com a minha esposa, é o mesmo Paulo como CEO do Instituto, é o mesmo Paulo que também fala com grandes empresários, é o mesmo Paulo que participa de grandes eventos. Eu não acredito que a gente precise ser pessoas diferentes, em ambientes diferentes. Eu acredito que dá para a gente sim se adaptar aos ambientes, mas no comportamento, mas não na essência. A essência ela vai sempre ser a mesma. Eu tenho a minha própria essência, desse mesmo jeito que eu falo com vocês, é o mesmo jeito que eu falo com a minha esposa, é o mesmo jeito que eu falo com os meus filhos, é o mesmo jeito que eu falo com a minha mãe, e a gente almoça todo domingo da minha mãe, é a mesma conversa que eu tenho com ela, e sobre o Instituto, sobre a minha família, né, sobre os netinhos dela e tal. Então, é o mesmo jeito, é sempre se colocando nessa posição de aprender, sempre, eu sou um eterno aprendiz, eu sempre vou me colocar na posição de aprender, mas sem perder a minha essência, sem perder aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho construído ao longo desse tempo. Richard? Eu queria saber se tem alguma coisa, uma dica ou algo que você não tenha falado que você acha que seria muito bom alguém, os jovens, né, saberem, tá guardado assim, levar com eles. Tá, eu vou falar duas coisas. Primeira coisa, sonho sem meta é delírio. Esse, para mim, é fundamental, porque a gente sonha muito, né, Richard, em alcançar muitas coisas. E a internet hoje, ela nos traz muitas possibilidades daquilo que a gente imagina alcançar. Putz, eu também posso, putz, eu vou. Cuidado, sonho sem meta delírio, coloque no papel, trace um plano e execute. Começa, continua e conclui. Segunda coisa, a segunda, cara, que a sua fé, ela possa ser inabalável. Porque eu tive vários motivos para desistir em todos os meus processos. Mas eu tenho uma fé tão grande, que a minha esposa fala assim, nossa, que fé que é essa que você tem, cara? É uma fé que vai dar certo e que eu acredito em mim e naquilo que Deus colocou na minha vida. Então, tenha fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas acredita que vai acontecer. Mais uma pergunta assim, mas não muito... É como se fosse algo... Não sei explicar. Mas se você fosse definir tudo isso, você, com uma palavra só, qual seria? Parece uma trivia, você desculpa. Nunca também me perguntaram isso, mas se eu fosse definir uma palavra... Peraí, só um minutinho. Uma palavra... Eu definiria como fé. Se eu fosse definir a minha trajetória inteira e quem eu sou, ela se resume à fé. Toda a minha família, toda a minha história se resume à fé. Tiago? Paulo, quando tu começou, por acaso, já teve alguma situação que já duvidou de si mesmo, ou já duvidaram de si mesmo? Outras pessoas duvidou de você? Teve sim, cara, aquela que eu comentei com vocês, né, do empresário falar para mim que não
se eu tô transformando a vida de alguém e tal. Nesses 2 dias que eu fiquei chorando, porque foi verdade, eu fiquei chorando depois 2 dias, quando eu cheguei em casa, eu, em algum momento, duvidei de mim mesmo, cara. Em algum momento eu falei assim, cara, será que realmente eu tô transformando a vida de alguém? Só que aí, na hora, cara, sabe quando é na hora? Veio um negócio na minha cabeça. Você, Paulo, não transforma a vida de ninguém. Eu falei, verdade. Eu não tenho capacidade nenhuma para transformar a vida de ninguém. Sabe qual que eu tenho a capacidade? É de dar clareza do caminho. Quem decide se vai transformar a vida é quem, Thiago? É você, cara. Então, por algum momento, eu pensei que eu estava fazendo coisas que não estavam transformando a vida de alguém. Só que naquele exato momento, eu lembrei. Veio assim na minha cabeça, você não transforma a vida de ninguém. O que você faz é inspirar e dar caminhos e oportunidades para as pessoas. Quem decide se vai transformar a vida delas são elas. Acho que é até uma frase que a Bia usa muito, né? Que o Olhar de Bia não é um projeto social para coitadinhos. Ajuda quem quer ser ajudado. Então, realmente é isso. Eu queria que vocês prestassem atenção, né, em toda a história do Paulo. O Paulo podia ter escolhido se colocar no papel de vítima. O Paulo poderia ser um menino ter crescido com um coração amargo. E ele, hoje, qual é a sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com a sua mãe, com a sua avó? Você Boa. teve contato com a sua avó, com a avó que pôs sua mãe para fora, com a avó que deu uma facada na sua mãe? Como é isso? Pessoal, assim, eu quando a gente pode, né, claro, mas todo domingo a gente vai para minha mãe, eu tenho uma relação muito maravilhosa com a minha mãe. Por conta desse processo, foi muito difícil eu falar eu te amo para minha mãe, tá? Por muitos anos. Por muitos anos foi muito difícil eu falar, mãe, eu te amo, para ela. Só que, de novo, eu entendi que a gente só dá aquilo que a gente tem. O que minha mãe tinha, pessoal, minha mãe tomou facada nas costas da minha avó. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar, porque ela era o que ela recebia. Meu pai batia muito nela. Eu perdi meu pai com 3 anos. Minha mãe teve que viver a vida dela sozinha. Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. Foi muito difícil para ela. Então, nesse processo... Ela não recebeu o amor e ela não tinha como dar. E era a dar, forma, Angel, dela nos educar para a vida. Para que a gente não passasse o que ela passou. Então, nesse processo, eu falei assim, cara, minha mãe está sendo muito madura o suficiente para não transferir todo o sofrimento que ela teve para nós. Ela está nos educando. Paulo, mas é de forma rígida, mas ela está nos educando. Ela está gerando valor, ela está gerando princípio na gente, que a gente nunca vai esquecer. Então, hoje, minha relação é maravilhosa com minha mãe, né? Eu só tive muita dificuldade mesmo ao longo dos anos de falar eu te amo, mas ela cuida dos meus filhos, ela é engraçado, porque quando eu vou almoçar lá, ela dá presente, na minha vez não tinha nem bolo, poxa. Mas ela compra todo final de semana um negócio aí pro meu filho, não sei o que. Ela me liga e fala, traz os meus netos aqui que eu comprei presente, hein? Eu falei, mãe, vigia, varoa. Para mim, você não... Então, hoje é muito mais gostoso essa relação. E, de novo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Minha mãe hoje tem muito mais para dar. Hoje ela tem amor, hoje ela tem carinho. Hoje é muito mais para dar. Então, e minha avó, pô, que isso? Minha avó é lá de Patos ainda, né? Mas quando ela vem para Rio Preto, a gente assiste futebol junto, a gente joga junto. É uma pessoa maravilhosa também. E mudou, ela era uma alcoólatra, tá? A sua hoje, avó? Graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa, sã, maravilhosa. A sua avó? Minha avó era alcoólatra. Uhum. E uma das coisas que também é uma lição importantíssima, que acho que se vocês aprenderem isso ao longo do alicerce, já está valendo. Quanto mais você tem, mais você terá. Isso mesmo. Isso está na Bíblia, tá, gente? Mateus diz isso. Eu não vou lembrar exatamente o versículo, mas quanto mais você tem, mais você terá. Vocês acham que eu estou falando do quê? O que é? Quanto mais você tem, mais você terá. Conhecimento? Pode ser conhecimento, pode ser sabedoria, mas esse versículo específico fala sobre gratidão.
Quanto mais você tem, mais você terá. Quanto mais o seu coração é grato, mais motivos para você ser grato você vai ter. Wendy, minha Dá vida... mais do mesmo. A vida dá mais do mesmo. Eu só cheguei onde eu estou por conta da gratidão. Saiba honrar as pessoas, saiba ser grato às pessoas, a sua vida vai ser transformada. Eu só estou onde eu estou porque eu sou grato a todas as pessoas que trouxeram nós e toda a minha família até aqui. E esses minutos finais, Paulo, eu queria ouvir de você. Se você estivesse no lugar destes jovens, eles estão divididos em 5 grupos. São 5 grupos que eles vão ter que apresentar. Se você estivesse no lugar deles, e eles vão ter que escolher uma ação social que eles possam fazer que envolva o olhar de Bia. Tá. Que conselhos você daria para eles pensarem em como eles podem fazer isso? Eu não estou nem falando de escrever um projeto, nem nada montarem difícil. uma ONG, nem empreender socialmente. Eles vão pensar numa ação, mas não é uma coisa fictícia do tipo, vamos levar todo mundo para a Disney. A gente tem dinheiro para isso? Não. Então, eles têm que pensar nos recursos de como eles vão fazer isso. Uma coisa que seja passível de ser executada. Perfeito. Eu vejo 3 pontos. 4 pontos. Primeiro ponto, estude a fundo o que é o olhar de Bia. Estude a história, estude o conceito, estude qual que é a transformação prometida através do olhar de Bia. Estude o olhar de Bia, porque nós estamos falando de uma ação social do olhar de Bia. Então, estude o olhar de Bia. Segundo, estude quem está... estuda quem está com você no grupo. Estuda a pessoa, bate um papo com essa pessoa, entenda a história, o ambiente onde ela está inserida, entende qual que é o contexto que ela está inserido, que isso vai te ajudar a todos do grupo a tomarem decisões de forma muito mais assertiva, sabendo o potencial e aonde cada um deve estar alocado dentro dessa ação. Terceiro, defina a ação. Vai ser ação de arrecadação de cesta básica. Não sei. Então, defina a ação. E terceiro, pessoal, monte o planejamento. Coloque no papel quanto que vai custar, qual que vai ser o objetivo, a forma de metrificação desse resultado, qual que é o resultado esperado que vai ser alcançado, quanto tempo vocês vão precisar fazer para essa ação atingir o resultado que vocês esperam. Enfim, defina o planejamento que vocês vão trilhar para que essa ação seja executada. Então, vamos lá, repaginando. Primeiro, estude o olhar de Bia, entenda todo o projeto social. Segundo, estude os seus parceiros. E para quem é líder do grupo, a responsabilidade está sobre você. Marque uma reunião com todos, ouve todos, aprenda o poder da escutativa. Tá? Isso vai saber direcionar melhor cada pessoa para cada ação, função dentro do grupo. Terceiro, defina a ação. E quarto, monte o planejamento e faça a apresentação do projeto, da ação que vocês vão fazer aí do olhar de Bia. Tá bom? Então, gente, vou dar um spoiler para vocês. Adivinha quem vai avaliar e dar nota para os trabalhos de vocês? Quem vocês acham que vai avaliar? Pô, bola. Exatamente. Que responsa, hein, Thiago? Então, assim, não é para mim, não sou eu, não é a Bia que vai avaliar o trabalho de vocês. Né? Então, gente, ele já deu as dicas. Não, deu passo a passo, pô. Tá? Quem pegar, pegou, entendeu? Quem avisem o grupo de vocês, por isso que eu avisei. Fiquem atentos, fiquem espertos, né? Quem pegou, pegou. Né? Não assiste, vai assistir gravado de novo, vai entender como funciona. Mas não adianta vocês chegarem lá no dia e aparecerem com uma ação super bonitinha, e aí o Paulo ou alguma outra pessoa chega lá e fala assim para você, tá, mas como é que você vai executar isso? Tem que ser minimamente viável, né? Eu não sei, eu só pensei na ideia. Não é só pensar na ideia, é como você vai executar. Como você vai encontrar formas de fazer isso.
né? Eu mandei, todo mundo viu o material que eu mandei para vocês, de trabalho lá, do que é, como funciona, o que é. Eu coloquei no grupo para vocês ali as ações, o que é o Viralize, o que é o Trocando Ideias, está lá no Alicerce Comunica. Quem não viu, vai lá pegar ainda, ali está explicando cada um deles. Vocês vão marcar cada um dos líderes, que agora já defini, falta um grupo que não me passou quem é o líder. Todos os outros grupos, vocês vão marcar uma reunião comigo, para eu saber como é que está indo e que caminho está seguindo, para a gente não chegar na última hora de surpresa, não fiz, não consegui, não direcionei, ou eu só tive uma ideia brilhante, mas não sei como é que colocar ela no papel, não sei como executar. E hoje, gente, vocês têm chat GPT aí para ajudar, né? Na minha época não tinha chat GPT, Paulo, quando você quis montar a escola aí, quando você montou. Gente, eu capenguei, viu? Capenguei, viu? É. Então, não. Hoje todo mundo tem chat GPT aí para ajudar. Então, vamos embora que dá tempo. Me coloca à disposição também, viu? Caso precisem de alguma orientação, algum suporte, claro que eu não vou dar a receita do bolo, né? Porque eu vou avaliar vocês, mas se precisar aí da minha ajuda, eu também me coloco à disposição. Então, ó, tem o Paulo, tem eu, tem o Rica, que vocês podem marcar também para conversar. Então, gente, por falta de orientação, não vai ser. Perfeito. Né? Mas eu quero ver esses trabalhos muito bem feitos e me orgulhar de vocês como eu já me orgulho. E a missão de vocês, Paulo, quer deixar uma missão para eles? Claro. Pessoal, eu separei aqui para vocês que eu chamo de mapa 7D. Você quer que eu mando no teu WhatsApp para vocês encaminhar para eles? Vou encaminhar, vou pegar aqui. Como é que é esse mapa 7D, tá? Você vai pegar a sua semana, você vai dividir ela em 7 dias, porque tem 7 dias na semana. E aí você vai separar. Vou explicar o passo a passo para você. Deixa eu só enviar para a Angel. Segunda-feira, direção. Qual que é o caminho que você vai trilhar? Defina a prioridade mãe. Qual que é a ação prioritária da sua segunda-feira, da sua semana? Faça isso. Terça-feira, desenvolvimento. Separe pelo menos 1 hora do seu dia para você estudar algo que vai impactar no seu dia a dia, algo que vai impactar no teu negócio, algo que vai impactar no teu projeto, algo que vai impactar nos teus estudos. Faça isso na terça-feira. Quarta-feira, diálogo. Marque pelo menos 2 conversas para que possa trazer direcionamento para o teu futuro. Pessoas que alcançaram o que você deseja alcançar, pessoas que são referência para você. Gente, vocês têm Instagram, vocês têm TikTok, vocês têm um monte de canal de comunicação. Utilize isso de forma estratégica. Então, converse com pessoas que vão alimentar o teu futuro, que vão trazer visão de futuro para você. Quinta-feira, faz um deep work, então, tire pelo menos 2 horas para construir o que ninguém vê, mas que traz muito resultado. Então, coloca no papel aquele projeto, começa a desenhar, usa um chat GPT, faz um estudo elaborado. Então, algo que ninguém está vendo que você está fazendo, mas que você está plantando e no futuro vai te dar resultado. Sexta-feira, faz um debriefing aí, então revisa o que foi feito, corrija a sua rota, se for necessário, anote 3 aprendizados ao longo da sua semana. Sábado, doação. Serve alguém, galera. Vai no olhar de Bia. Ô, Bia, eu tô aqui pronto para servir vocês. Porra, varra um chão, faz alguma coisa. Sirva alguém. Faça alguma coisa. E domingo, direção. Organiza a sua semana, separa a sua prioridade da semana, faça a sua oração, sua medição, sua meditação, faça o seu momento com você mesmo e se prepare para mais uma semana de muitas coisas extraordinárias que você vai viver. Estou mandando para você, tá, Angel? Gente, eu não sei vocês, mas eu sou muito fã do Paulo. Eu sou muito fã do trabalho do Paulo, né? Do quanto ele é um cara que escolheu ver o lado bom. Ele é filho de Poliana, né? E Poliana filho de Poliana. Se Poliana já o nome já vem da síndrome, né, de escolher viver e vem do lado positivo das coisas. Então, é isso.
né? Vamos escolher ver o lado positivo das coisas. Vamos escolher ver o copo mais cheio do que mais vazio. Perfeito. Vamos escolher olhar para a vida. Eu acordo, eu faço meditação todos os dias. Não vou dizer todos os dias que eu estou mentindo, porque tem dia que eu não faço, né? Mas eu procuro fazer todos os dias. E o mentor que eu faço meditação, ele sempre fala assim, sorria, porque a vida é bela, muito bela, né? E é isso, né? E ele fala, sorria para a vida, sorria para as coisas que a vida pode te trazer, sorria para os desafios que a vida pode te trazer. Então, olhar, a gente pode escolher que história você conta da sua história. E ele escolheu contar uma história de fazer o bem sem olhar a quem. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado, Obrigado, pessoal. Amo todos vocês. Coloco, a partir de agora, todos vocês em nossas orações. Que Deus possa abençoar sempre esse projeto, que é a minha referência, que eu sou apaixonado pelo Olhar de Bia. Pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. Galera, não desistam do sonho de vocês. Permaneçam firmes naquilo que vocês acreditam e vão para cima, que é só sucesso. Daqui para frente é só sucesso. Nós vamos ver você. Eu vou fazer de tudo, eu prometo. Minha esposa quer ir para São Paulo. Vou ver se a gente vai estar aí presencialmente com vocês. Eu creio em nome de Jesus que vai dar certo. Tá amém, bom? Amém. Vamos torcer para isso. Mas se não presencial online, a gente quer você. Amém. Estarei junto com vocês. Tá bom? Um beijo, gente, e até amanhã, pessoal. Se Deus quiser.